E a Jade, hein, gente? Bonita, famosa, durona, cheia de seguidores. Claro que eu não estou falando daquela lá do BBB, e sim desta daqui. Essa é a Jade, também chamada de planta da fortuna, uma variedade de suculenta muito popular. Hoje eu vou te ensinar a ser o anjo da Jade e impedir que ela seja eliminada do seu jardim. Vem aprender a tirar mudas. De origem africana, a Jade é uma planta muito popular entre os amantes de suculentas e tem milhares de seguidores também. Você vai notar que ela é extremamente resistente. As folhas são carnosas, o caule é carnoso e depois de um tempo ela vai ganhando um aspecto de arvorezinha, que parece que a planta é mais velha do que de fato ela é. Quando ela toma um pouco mais de sol, a bordinha da folha ganha um delineado, mas esse daqui, ó, ela acorda assim, linda e bela, não tem que maquiar e usar nada, tá? Você vai aprender neste vídeo 3 técnicas para tirar mudas de Jade e a primeira delas é a mais doida, porque é uma mergulhia. Aluno da Universidade Minhas Plantas sabe que essa é uma técnica complexa de multiplicação de plantas, mais usada em plantas trepadeiras de caules flexíveis. Só que quando a Jade fica muito velha, muito pesada, como este vaso aqui, pode acontecer dela própria ir tombando o vaso e criar uma mergulhia sozinha. Repara que os galhos que encostaram no chão começaram a enraizar. Então, primeira forma de multiplicar, usando esse enraizamento que a planta já fez. Vim com uma faquinha aqui e cortei uma muda. Importante, toda vez que você cortar a planta, a parte que fica exposta tanto da muda quanto da planta mãe precisa ser protegida para não entrarem fungos e bactérias. Também ajuda a cicatrizar se você passar uma gotinha de extrato de própolis. Então, ó, eu ponho aqui e deixo secando. Extrato de própolis pode ter base água ou base álcool. Pode ser o própolis verde, o própolis comum, não importa. Se for própolis, vai funcionar, exceto aquele que já vem com um sprayzinho de espirrar na garganta, porque aquele está muito diluído. Segunda forma de tirar muda é a partir das folhas, como a gente vê com muitas espécies de suculentas. Mas tem truque, e eu vou mastigar e trazer essa câmera para bem pertinho para você enxergar em detalhes. Só por isso já merecia o seu like aqui, hein? Este é o tipo de vídeo super detalhado que você não encontra fácil por aí, então vem dar uma espiadinha. Você vai escolher de preferência uma folha velha. Quanto maior a folha e mais para baixo da planta, melhor. Vou te mostrar primeiro o jeito errado, tá? Note que quando eu faço isso, na planta fica um resto da folha e a folha que eu removo sai rasgada. Essa pontinha dela não pode ser machucada, porque se você cortar a pontinha, ela seca e morre, não enraiza. Ela precisa dessas células que estão presentes no entroncamento entre o caule e a folha. Isso é fundamental para ela conseguir enraizar. Vamos aprender a fazer o certo agora. Agora sim. Olha como o corte ficou muito mais limpo em comparação com o de baixo. E na folha eu consigo a boquinha certinho. Ela tem como se fosse uma bainha na ponta da folha que abraça o caule. Então, quando você for tirar, tem que ser desse jeito, não desse. E aí, você vai deixar preparado um substrato bem arenosinho. Ó, aqui dá pra ver que tem grãozinhos de areia junto. Pode ser substrato para mudas
com um pouquinho de matéria orgânica, mas você vai deixar a folhinha que você removeu secando de um dia para o outro antes de espetar. Essas daqui já secaram, tá? Ó, todas têm a boquinha. E aí você vai fazer só assim. Aproveita que você está fazendo isso pela primeira vez e tira várias mudas, porque é muito provável que você corte errado algumas folhas. Então, lembre-se que a jardinagem se faz na tentativa e erro. Garanta que pelo menos uma delas enraize fazendo uma bandejinha com várias. Depois de plantar, você vai umedecer o substrato e vai deixar o seu berçário num local com bastante claridade para que você possa acompanhar se a terra está suavemente úmida. Não encharca, tá? Lembra que ela tem água dentro das folhas, então nada de exagerar. Não pode deixar no paredão, porque essas são plantinhas precisando de você como líder. Fica de olho, quando começarem os primeiros sinais de enraizamento, ela já pode ganhar um vasinho só para ela, que você também vai, aos poucos, aumentar a quantidade de sol e diminuir a quantidade de água para ela ficar mais rústica e te dar menos trabalho. Terceira técnica, também tem bastante truque. Já deixou seu like aqui? Olha lá, hein? Não me manda pro paredão, não. Qualquer coisa me bota no paredão. Você vai fazer a partir de estacas. Repare que essa mudinha aqui, ela já é mais crescida. Só que ela não se desenvolveu desde o começo nesse vaso. Ela já veio de uma ponteira. É um pouquinho diferente dessa técnica aqui, porque essa mergulhia já tem raízes. Isso aqui é garantido que vai pegar. A estaca, você vai cortar um galho da planta e isso não é garantido que vai pegar. Mas, seguindo as dicas que eu vou te dar aqui, bem mastigadinhas, vai dar certo. Escolha uma estaca que você esteja achando bonita e bem formada. Então, vamos supor que eu queira essa brotação aqui, ó, que tem um galinho pra cá e ainda uma mudinha. E é legal porque o toco que ficou tem uma brotaçãozinha na ponta que vai disfarçar daqui a algumas semanas esse corte muito feio que eu fiz. Então, ó, pingo própolis na planta mãe e já vou te mostrar por que eu não pinguei própolis na planta filha. Aguenta. As folhas de baixo da minha estaca eu vou remover de todo jeito, porque isso aqui vai ficar enterrado. Essas folhas apodrecem se elas ficarem muito enterradas. Então, vamos testar de novo a técnica, ó. As folhinhas, então, vou deixar para plantar no dia seguinte. E a estaca que eu fiz, eu passei própolis nessa lateral, mas na parte de baixo eu vou te ensinar uma misturinha um pouco diferente que eu aprendi aqui na Atmosfera Paisagismo, onde eu tô gravando. Esse é um dos maiores produtores de flores e plantas ornamentais do Brasil, o maior do norte e nordeste do país, e tem à venda tudo que você tá vendo e muito mais. Tem o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira encomendar uma planta, eles enviam para vários lugares do Brasil. Preparei um substrato igualzinho ao substrato que eu fiz o berçário, só que agora tem um truque. Eu vou fazer um buraquinho no meio. E nesse buraquinho eu vou colocar uma misturinha de areia com carvão em pó, carvão peneirado, e temperar ainda com canela. Essa areinha aqui é muito boa para blindar a sua planta de problemas. Quanto maior a bitola, quanto mais grosso o caule da suculenta que você for cortar, maiores são os riscos de entrarem fungos e bactérias por esse corte. Quanto mais fininha, menos importante selar. Então, eu vou colocar essa misturinha aqui no meio
enterrar a planta e ó, dar um apertãozinho no substrato em volta do caule que eu acabei de pôr, ó. Só para deixar bem firme e ela não ficar balançando no vaso. Esse tanto que sobrou, posso usar para fazer outras estacas. Se você tem uma planta grande como essa e quer que ela encha mais em vez de ficar galhuda, podar para tirar mudas pode ser uma forma que você tem duplo benefício. Além de você multiplicar a sua planta, você ainda melhora o aspecto da planta mãe. Falei que você ia ser o anjo da Jade, não disse? É justamente por isso. Vou aproveitar então a mesma técnica para fazer um buraquinho naquela que eu vou plantar a partir da mergulhia, ó. Dúvidas que você provavelmente está tendo. Qual é a melhor técnica? Depende. Você pode querer multiplicar uma quantidade muito grande. Quando você faz ponteiras, você consegue poucas. Quando você usa folha, você consegue muitas. Dificuldade de usar a folha é só que ela demora muito mais para germinar do que uma ponteira. A folha vai levar mais ou menos uns 3 meses para dar sinal de vida, então não abandona, não deixe de molhar e a ponteira em 1 mês já está bem enraizada. A mergulhia você tem que dar sorte da planta ter feito. Se você quiser forçar uma mergulhia e tem um galho grosso, você pode colocar um vasinho com terra ou um pratinho apoiado alto numa planta que esteja fazendo um cotovelo como esse, tá vendo? Então se eu colocar aqui ela em contato com essa terra úmida, mais cedo ou mais tarde ela vai começar a fazer pequenas raízes e você estimulou uma mergulhia na planta. De todas as técnicas que eu mostrei aqui, a da mergulhia é a que a planta já fez tudo para você, por isso é a que gera resultados mais depressa. Mas se você quiser quantidade, tem de explorar a folha com um pouquinho mais de paciência. E agora você vai conhecer alguns dos problemas que a Jade enfrenta na casa. Mesmo ela sendo uma planta, você vai querer fazer um mutirão para ela ficar no seu jardim. E o que pode mandar esta Jade para o paredão? Cochonilha. Não descuide da adubação com cálcio. Ela precisa ficar forte, bem dura, para as cochonilhas não conseguirem não conseguirem furar as folhas dela. Aliás, tem cálcio líquido aqui embaixo na lojinha do Minhas Plantas. Aproveita para garantir a adubação com cálcio para outras plantas que você tem aí, especialmente para as plantas que tomam sol o dia todo. Se já apareceu cochonilha, uma escovinha com água e sabão ajuda a remover, porque a Jade tem um caule bem liso e é fácil de tirar o excedente desse jeito. Tirou o grosso? Dá mais uma espiadinha nela na próxima semana, porque podem ficar ovos ou cochonilhas bem pequenas que você não viu. Fazendo isso uma vez por semana durante 1 mês, você acaba até com infestação. Antes de regar de novo, você vai colocar a pontinha do dedo no substrato. Se o dedo sai sujo, não molha. Só molha se o dedo sair completamente limpo. Estou reforçando essa questão da rega porque ela é a causa da maioria dos problemas que você vai ter com Jade. Não tem intriga, mas tem problemas causados por fungos e bactérias que são consequência de excesso de água e falta de sol. Não é planta para ficar o tempo inteiro à sombra, tá? Você até pode ter uma Jade dentro de casa, desde que ela esteja grudada ao vidro da janela e possa tomar sol num período do dia. Um motivo de discórdia com essa Jade é a quantidade de tempo para se esperar antes de plantar de novo. Eu gosto de esperar apenas 1 dia para as folhinhas secarem e as estacas geralmente eu faço no mesmo dia. Mas existem pessoas que preferem deixar a planta num estresse hídrico, não plantar por 1 ou 2 semanas antes de mudar de vaso definitivamente. E você, quem eliminaria do seu jardim?
Deixa aqui nos comentários qual é a praga que tá te infernizando e eu te encontro na próxima edição do Big Garden Brasil. Até mais!